Olá, vamos lá. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o governo constitucional de Vargas e o golpe do Estado Novo. Vamos lá? O governo constitucional de Getúlio Vargas, que foi do ano de 1934 a 1937, inicia-se a partir da promulgação da Constituição de 34, que determinava que a primeira eleição presidencial ocorreria por meio do voto direto, tá? Assim sendo, a Assembleia Constituinte seria responsável pela escolha do presidente, e essa medida favoreceu a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Ele continuou no poder. Então, Vargas foi eleito em 34. Assim, de acordo com o texto, né, seu governo duraria até 1938, ano em que ocorreriam novas eleições, assim, né, sendo pelo voto direto para presidente. Então, era uma Constituição liberal, tá? Ok? Dentre as características, né, nós falamos na aula passada, que é mais para dar uma retomada, nós tínhamos a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também a manutenção do federalismo. O ensino primário gratuito e obrigatório, o voto feminino e a criação da justiça do trabalho e também eleitoral. Então, lembrando que essa Constituição ela atendia os anseios dos anos 20 no Brasil, das manifestações operárias, o desejo das mulheres pelo voto, né, a luta pelo voto feminino, então, e principalmente a questão da criação da justiça eleitoral, né, e voto secreto também. Isso tudo eram demandas aí que vinham tanto dos tenentistas, tanto da classe trabalhadora, e também dentro dessa classe trabalhadora as mulheres também, né, estavam lutando por os direitos e também pelo voto. Mas vamos lá então para o que moveu, né, vamos dizer assim, esse período constitucional do governo Vargas. Nós tínhamos na década de 30 uma grande polarização entre as ideias fascistas e socialistas em todo o mundo. Assim, né, lembrando que a Alemanha, a ascensão do nazismo, o franquismo na Espanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, a Revolução Russa tinha ocorrido em 1917. Então nós tínhamos aí, então, essa polarização, esse conflito de ideias, essa disputa por espaço por essas ideologias. E no Brasil, né, não era diferente. Nós tínhamos aí, então, o surgimento de dois grupos, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que nós vamos falar a seguir. Então vamos começar pela AIB. A Ação Integralista Brasileira, ela foi dirigida por Plínio Salgado, que foi um movimento político organizado a partir de 1932, que tinha o lema Deus, Pátria e Família. Tinha a saudação Anauê, né, essa que vocês podem observar aí no fundo, esse braço estendido, né, era a saudação deles, eles falavam Anauê, que era uma alusão aí à questão, uma fala indígena, né, que significa você, meu irmão, tá? Eles tinham um símbolo da letra grega sigma, tá? Okay? Que simboliza aí a soma, ok? A partir de então, esse grupo, né, que tinha aí suas ideias ligadas à extrema direita, ao fascismo, eles usavam um uniforme verde, tá? Ou camisa verde, que foi escolhida aí para simbolizar esse grupo. Eles eram tão chamados de camisa verde por causa disso também, tá? E eles tinham então as suas ideias ligadas aos princípios de o combate ao comunismo, né, e ao liberalismo, um Estado autoritário. Esse liberalismo, pessoal, só estou retomando um pouco, é a questão do liberalismo em todos os âmbitos, tá? Então, eles eram sim autoritários, né? Antidemocráticos, ok? Então, bem ligados às ideias fascistas europeias aí, ok? Então, um Estado autoritário, uma ordem, uma disciplina rígida, de caráter ultranacionalista, né? Esse nacionalismo exagerado, ok? O tradicionalismo, né? O católico, conservador, né? Bem ali ligado às ideias de extrema direita. Então, era um grupo radical também, ok? E também contra a pluralidade
partidária, eles queriam um partido único, né? Um governo autoritário aos moldes do fascismo europeu, ok? Do outro lado, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL, fundada em março de 1935 sob o comando do Partido Comunista do Brasil, PCB, e também Luiz Carlos Prestes, que era o seu presidente de honra. Foi um movimento que reunia setores de esquerda e também liberais. Você tinha ali comunistas, né, anarquistas ligados a esse partido, né, essa Aliança Nacional Libertadora, mas a ANL, né, ela tinha sim o apoio e a influência do comunismo internacional, principalmente de Moscou, ok? O próprio Luiz Carlos Prestes, ele teria saído do Brasil aí no início dos anos 30, ido para Moscou e lá recebeu sim treinamentos, né? Então tinha, vamos dizer assim, as mãos da União Soviética por trás da ANL, ok? E tinha sua característica, então, anti-imperialista, antifascista, né? Ela defendia a democracia e algumas reformas, né? Reivindicavam a nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária, formação de um governo popular e abolição da dívida externa. Queria, sim, libertar o Brasil aí do imperialismo americano, inglês, ok? Assim sendo, eles tinham seu emblema, né, que era pão, terra e liberdade, tá? E esse grupo foi colocado na ilegalidade em 1935 através da Lei de Segurança Nacional. Getúlio Vargas, observando, atento aos acontecimentos que estavam ocorrendo no Brasil no início dos anos 30 e também ligado ao contexto, né, ligando ao contexto internacional do mundo aí no qual falei há pouco, ele conseguiu aprovar a Lei de Segurança Nacional ali que colocava o Brasil atento aí, né, às ameaças, ok? Então esse partido foi colocado na ilegalidade, ok? Ele era considerado sim uma ameaça, decretação de estado de sítio, né? Então Getúlio Vargas estava assim atento, né? Ele estabeleceu ali um governo mais rígido, mais controlador, vamos dizer, do que estava acontecendo no Brasil. O Brasil estava, segundo esse contexto no qual Getúlio Vargas pregava, né, falava para a população brasileira, o Brasil estava assim diante de algumas ameaças. Então, por isso, ele aprovou a Lei de Segurança Nacional, a decretação do estado de sítio, ok? Deste modo, esse partido, né, após ser colocado aí na ilegalidade, eles estabeleceram a Intentona Comunista de 1935, que foi um levante político-militar ocorrido inicialmente em Natal, no Rio Grande do Norte, entre 23 e 27 de novembro de 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, a qual foi reprimida rapidamente pelas forças internacionais. Esse movimento não houve uma adesão por parte aí dos outros membros, né, das pessoas que contestavam o governo Vargas, também lutavam contra o fascismo, né, enfim. Não teve essa adesão, foi rapidamente reprimido, ok? Mas, lembrando, né, que esse grupo tinha o apoio, sim, da União Soviética, é importante ressaltar aqui que esses grupos da ANL, ela tinha, sim, uma divisão, voltando aqui a falar sobre o movimento tenentista, tá? Então você tinha militares de direita e militares de esquerda. Então a ANL era composta por militares inclinados à esquerda, como o caso de Luiz Carlos Prestes, que era sim um militar, ok? Mas era ligado ao comunismo, as ideias de esquerda, ok? Então, eles tinham ali uns objetivos, né? Embora esse movimento aí não alcançou o objetivo desejado por eles, né? Eles tinham o objetivo de derrubar o governo, né? Realizar medidas sociais, políticas, econômicas mais efetivas, além de ser uma reação, né, ao fato de que esse partido foi colocado à ilegalidade aí pela Lei de Segurança Nacional de Vargas, ok? Porém, né, após sua repercussão, Getúlio Vargas declara a Aliança Nacional Libertadora ANL e seu Partido Comunista Brasileiro perigosos para o governo, impondo assim a prisão de seus líderes, o que levou à ilegalidade das organizações. Depois disso, Luiz Carlos Prestes permaneceu preso durante 9 anos. Agora nós vamos entender
como que esse levante caiu como uma luva às pretensões de Getúlio Vargas. Nos anos de 36 e 37, estava ali encerrando o governo constitucional do Vargas, né? Ele teria que sair, teria, segundo a Constituição, novas eleições, tá? Mas o Getúlio Vargas começou a usar de uma propaganda de que o Brasil estava sob ameaça, o perigo comunista, ok? E foi elaborado, foi forjado o famoso Plano Collor. Foi um documento que teria sido elaborado pelos comunistas, que definia o desencadeamento de greves, manifestações, depredações, saques, incêndio a igrejas e outras barbaridades. Começou-se a gerar um medo do comunismo, que o comunismo ia causar grandes barbaridades no Brasil. Né? Então, isso o Getúlio Vargas usava dessas questões para concentrar ainda mais poder e apoio para si, ok? Deste modo, então, né, você tinha aí uma propaganda aqui no jornal falando aí desse plano, né, ajudando a divulgar, né, que o Brasil estava sob ameaça, tá? E ajudando, né, pegando esse pretexto, essa desculpa, porque esse documento mais tarde foi sim comprovado que foi forjado, né, pelos integralistas, ok? No dia 27 de setembro de 37, o Plano Collor foi anunciado aí com mais detalhes, né, no programa de rádio A Hora do Brasil, pelo chefe do Estado-Maior brasileiro, General Góes Monteiro. Então, isso, o rádio, gente, era um meio de comunicação de massa, muito bem utilizado pelo governo. Não tinham outras fontes, outros meios que conseguiam atingir, assim, de fato, a população. Então, o rádio, a propaganda foi muito bem utilizada por Hitler, Mussolini, né, por todos os governos autoritários. E por Getúlio Vargas, né, ele usava o jornal, então, para disseminar essas ideias, ok? Trazendo para os dias de hoje, o Plano Collor nada mais foi do que um fake news, né, para beneficiar as pretensões de Getúlio Vargas, que era de continuar no poder. Então, o Getúlio Vargas, após ter sido anunciado, né, pelo rádio, lhe pede ao Congresso Nacional que seja decretado estado de guerra e logo é atendido em 1º de outubro. E no dia 10 de novembro, Vargas deu o golpe de Estado, né, de 37, impõe a ditadura do Estado Novo. O Estado Novo, né, que logo de cara já fechou o Congresso, o Brasil teve aí uma nova Constituição, a polaca, que é inspirada aí no fascismo polonês, que tinha como autor ali Francisco Campos, né, o único autor. E uma característica principal do Estado Novo é a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo a exaltação da imagem de Getúlio Vargas. Isso também foi bastante utilizado na Europa, né, autoritária aí, e colocava Getúlio Vargas como Getúlio era o pai dos pobres. Getúlio Vargas, isso ajudava a enaltecer a imagem, a opinião pública é muito importante. Então, Getúlio conseguia aglutinar vários setores da sociedade para si, em prol do seu governo, ok? E a Constituição de 37 tinha as seguintes características: centralização do poder com grande fortalecimento do Executivo, ao qual cabia a iniciativa de apresentar projetos de leis, expandir decretos de lei, extinção do federalismo e interferência do presidente nos estados, mediante a nomeação de interventores, abolição da liberdade de imprensa e instituição de censura prévia, eliminação da independência sindical e fechamento de todos os partidos políticos, proibição de greves, exercício do poder legislativo por uma Câmara de Deputados, auxiliada por um Conselho Nacional, composto por um representante de cada estado e 10 representantes escolhidos pelo presidente. Extinção do Senado e eleição à Câmara dos Deputados, condicionada a um plebiscito que aprovasse nacionalmente a Constituição. Tal plebiscito nunca aconteceu. Redução da atuação do Poder Judiciário, bem como a utilização do habeas corpus. Instituição de pena de morte no Brasil. Então, a Constituição de 37,
ela escancarou aí os objetivos de Getúlio Vargas, né, fechamento do Congresso, um governo rígido, autoritário. Nesse momento, tinha sim perseguições, torturas, né, a todo e qualquer símbolo de ameaça contra o Estado, né, contra o governo de Getúlio Vargas, ok? A partir, né, de 37, então, com o Estado Novo, quando Getúlio decretou o Estado Novo, ele tinha sim o apoio dos integralistas, tá? Eles acreditavam que Getúlio Vargas iria, né, simbolizar a figura de um líder supremo, capaz de impor um governo rígido. E eles pretendiam participar desse governo. Porém, né, o Getúlio Vargas acabou frustrando as expectativas dos integralistas. Ele colocou os partidos políticos todos na ilegalidade e, inconformados com essa ação, um grupo aproximadamente de 80 integralistas realizou um ataque ao Palácio da Guanabara em maio de 38. E quase conseguiram, tá, invadir a residência do presidente, mas acabaram sendo reprimidos, tá, pelas forças militares e policiais que apoiavam o governo do Estado Novo. E assim sendo, tivemos a prisão de mais de 1000 integralistas, exílio de vários, inclusive, né, do seu presidente ali, do Plínio Salgado. Então essa é a cara do Estado Novo, Getúlio Vargas. Ele pretendia continuar no poder, usou de um contexto de ascensão de grupos, tanto de extrema direita, tanto de extrema esquerda, ok? Para utilizar aí, né, através do mecanismo do plano Cohen, a sua desculpa perfeita para a instalação de um regime autoritário no qual Getúlio Vargas continuou no poder até 45. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o populismo, a política econômica de Vargas, bem como a sua saída, ok? Um abraço, até a próxima.